This call is now being recorded. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Hoje a gente não vai esperar muito, porque tá todo mundo querendo descansar um pouquinho, né, para aproveitar o feriadão, mas nós somos estudiosos e vamos no feriadão atribuir mais conhecimento aos nossos cérebros, né? Então, boa noite, professora Rose, boa noite a todos os alunos. Iremos começar com continuar, né, com a nossa segunda aula. Só para lembrar para vocês colocando o nome de vocês aí no chat para a lista de presença, tá bom? Professora, é contigo, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada, Anne, boa noite, pessoal, assim como a Anne falou, feriadão, né, e vocês aí firmes e fortes, na busca de conhecimento, parabéns para vocês, parabéns, porque isso realmente é louvável, enquanto muitos alunos não estão encontrando um tempinho para estudar, e vocês em pleno feriadão estão aí dispostos a aprender um pouco mais. Então, nós vamos iniciar, né, dar continuidade à nossa aula sobre acentuação gráfica e também sobre as regras do novo acordo ortográfico. E para isso, primeiro nós vamos fazer um esquenta. Vamos rever algumas coisas que nós vimos lá na primeira aulinha, mas nós vamos rever em forma de atividade, pessoal. Eu trouxe algumas atividades para vocês, para a gente relembrar um pouquinho daquelas regras que vocês já viram na primeira aula. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ler a primeira atividade, e vocês podem colocar no chat aí a resposta de vocês. E aí nós vamos ver quem acertou, acredito que a maioria ou todos vocês vão acertar. E aí a gente vai comentar aí a questão, por que está certa, tirar as dúvidas de vocês em relação a cada uma das alternativas, ok? Anne, pode colocar, por gentileza, no slide 14. Isso. Então, pessoal, em relação às palavras do texto, café, açúcar e marque a alternativa que contenha palavras que foram acentuadas pelas mesmas razões. Então, quais palavras dessas alternativas A, B, C e D foram acentuadas pelas mesmas regras gramaticais, as mesmas regras de acentuação gráfica da palavra café, da palavra açúcar e da palavra A? Podem ler as alternativas e colocar aí no chat para nós o que vocês julgam ser a resposta correta. Se vocês quiserem abrir o microfone também e falar a alternativa, fiquem à vontade. Pessoal, vocês estão lendo?
Digam aí para mim se vocês estão com Tô dificuldade. relendo, professora. Isso, então tá joia, Giovana. Vou dar mais um tempinho para vocês. Fiquem à vontade. Para quem, desculpa, para quem entrou agora, a professora está colocando uma atividade aí para vocês marcarem lá no chat qual a alternativa correta. Ou então pode abrir o microfone e estar falando qual a alternativa. Eu tô com medo de errar danado, mas eu vou meio que chutar, tentar, né? Eu acho que é a A. Ok, Fernanda. Pedro Também disse acho que é a A, letra professora. é Vinícius, né? Sim, Vinícius. O Pedro falou que é a letra B. Quem mais, pessoal? Não tenham medo de errar, pessoal. Não tenham medo. Letra A também. Mais alguém? Thalisson, letra A. Lindal, Thalisson, né? Letra A. Eu acho que vocês ainda estão tímidos, hein? Giovana A. Jéssica, letra A também. E se eu sorteasse um de vocês para explicar por que vocês acham a letra A ou por que vocês acham a letra B, enfim. Alguém se habilitaria a explicar? Alguém conseguiria explicar por que essa resposta? Eu acho que é porque lá no caso da acentuação da mesma razão, né? Que é porque da localização da palavra da sílaba tônica, que é tipo pro paroxítona. Exatamente, Fernanda, exatamente. Mas você consegue relacionar a palavra que está no enunciado com a palavra que está na alternativa? Se você não conseguir, não tem problema. Relacionar seria tipo cipó, café, pó, a, flúor, açúcar. Exatamente, isso mesmo. Pessoal, essa questão, a alternativa correta. Anne, pode dar mais um clique, por gentileza? É a letra A. Por que a letra A? Café está acentuada por ser uma oxítona terminada em E. Cipó também recebe um acento porque é uma oxítona terminada em O. Então, é a mesma regra de acentuação. A palavra pó é um monossílabo tônico. E a palavra A também é um monossílabo tônico, por isso as duas estão acentuadas. A palavra açúcar é uma paroxítona terminada em R, e a palavra flúor também é uma paroxítona terminada em R. Então, por isso, a letra A é a alternativa correta. Pedro, compreendeu por que a letra A ou está com dúvida ainda? Compreendi. Beleza, então. Vamos passar para a próxima. Anne, pode dar mais um clique? Ah, tá. Ui. Ui. Você falou para me dar mais um clique e acabei. Não, era só para passar para a atividade. Mas vamos lá. Eu vou ler, né? Vocês já viram a resposta. Tranquilo. Mas aí eu vou explicar para vocês, tudo bem?
Com relação à acentuação gráfica dos vocábulos abaixo, assinale a alternativa incorreta. Então, olha só, pessoal, eu já vou passar explicando essa para vocês, tá? Os vocábulos clarão e horror são oxítonas. Aqui, a alternativa, aliás, o enunciado me pede a questão incorreta. Então, aqui, esses dois vocábulos, realmente, eles são oxítonas, certo? Porque se eles fossem paroxítona, por exemplo, eles receberiam um acento. Então, clarão, olha só como que eu falo o urão mais forte, clarão. Então, é um oxítona. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B, os vocábulos cóleras e trágico são proparoxítona. Essa não precisa nem aprofundar muito, porque todos os proparoxítonas recebem acento. Então, essa está totalmente correta. O vocábulo lá é o monossílabo tônico. Claro, está correto, o monossílabo tônico. E aqui, o vocábulo sepulcral é paroxítona. Olha só como que eu falo, sepulcral. Eu falo com o cral mais forte. Então, não é paroxítona. Outra questão que a gente vai analisar, que essa daqui é a alternativa que está incorreta. Toda paroxítona terminada em L é acentuada. Essa palavra não está acentuada aqui. Então, eu já identifico logo de cara que aqui tem um erro. Por quê? Se fosse paroxítona, ela estaria acentuada. Anne, pode clicar para só aparecer a alternativa correta. Então, essa, pessoal, é a alternativa correta. Vocês já ganharam de brinde essa questão. Agora, a próxima, vocês vão colocar lá no chat a resposta, tá bom? Pode passar. Aliás, vocês têm alguma dúvida em relação a essa atividade? A essa questão? Sem nenhuma dúvida, né? Tem dúvida, Pedro? Não. Não? Então, beleza, pessoal, vamos passar para a próxima. Assinale a palavra que recebe o acento gráfico pela mesma regra de área. Qual dessas palavras de A a D recebem a acentuação pela mesma regra ortográfica, pela mesma regra de acentuação gráfica? Podem ler com calma, abrir o microfone para falar ou colocar lá no chat a resposta de vocês. Paulo disse que é a B. Ingrid B. Pedro B. Thaís B. Vinícius B. Thalisson B. Kaique B. Mais alguém, pessoal?
vou fazer a mesma pergunta para vocês. Por que vocês chegaram a essa conclusão de que é a letra B? Vocês conseguem explicar? Pessoal, então nós vamos entender por que cada uma dessas palavras foi acentuada. Primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Olha só, a letra A, prática. Por que a palavra prática recebeu acento? Ela é uma palavra proparoxítona, certo? E aí, a palavra proparoxítona, todas elas recebem acento, ok? A letra B, a palavra saúde. E aí, pessoal, saúde, ela vai receber um acento que foge um pouquinho do oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembram que eu expliquei para vocês também sobre a acentuação gráfica em hiatos. Lembram disso? Então, olha só. A palavra saúde, ela está recebendo essa acentuação porque é um hiato com a sílaba tônica. O hiato que está formando a sílaba tônica é U, certo? Então, lá no slide de vocês vão receber o slide, diz assim, acentua-se o I e o U quando hiatos seguidos ou não de S. Então, esse U de saúde está recebendo o acento porque nessa palavra saúde tem um hiato, ok? Então, pessoal, a letra B não é a alternativa correta, tá bom? Aí a palavra veículo, a letra C, ela recebe o acento, porque alguém sabe dizer aí por que esse veículo recebe acento? Alguém sabe, pessoal? Porque ele é uma proparoxítona? Ele também se encaixaria na regra da proparoxítona, né? Mas ele também se encaixa na regra do hiato, que é a mesma coisa de saúde. Porque quando eu tenho a regra do hiato, ele foge um pouquinho da oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, ó, veículo. Então, veículo, hiato com a vogal I, tá bom? Se encaixaria perfeitamente na regra da proparoxítona, né? Porque é a antepenúltima sílaba. Mas a regra que se encaixa aí é a regra do hiato, tá bom? Alguma dúvida? E aí, pessoal, olha só a palavra indivíduo. A palavra indivíduo está recebendo esse acento porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo aberto. Olha lá a palavra área. É uma paroxítona também terminada em ditongo aberto. Anne, pode dar um clique, por gentileza? Então, a alternativa correta é a letra D. Por quê? As duas palavras, tanto área quanto indivíduo, elas são paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Alguma dúvida, pessoal? Ficou bem claro essa daqui? Conseguiram compreender, pessoal, por que recebe acento indivíduo
Sendo a mesma regra diária? Pode explicar de novo? Posso sim, Pedro. Qual a letra D? Olha Pode falar o que é hiato também, professora? Estou me lembrando, não. Tá, posso sim, Vinícius, falo sim. Pessoal, então olha só, área é uma palavra paroxítona. Por quê? O acento está na penúltima sílaba, certo? Como que eu sei que eu vou acentuar? Porque eu tenho, terminando essa palavra paroxítona, um ditongo aberto. O que é esse ditongo aberto? São duas vogais que se encontram, que é o ditongo, e aberto, por quê? O azinho ali, ele é a vogal, então ele está pronunciado com uma intensidade maior, e o E é a semivogal. Então, ele é aberto, ele vai abrindo, certo? E aí, pessoal, indivíduo é a mesma situação, tá bom? É uma paroxítona terminada em ditongo aberto. Alguma dúvida ainda? Conseguiu compreender, Pedro? Sim. Sim? Agora vamos lá, o que é hiato? Pessoal, alguns professores, ou a gente sempre estudou na escola, que hiato é a separação de duas vogais. Na verdade, o hiato é quando duas vogais estão juntas. Na separação silábica, não existe duas vogais em uma mesma sílaba, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho duas vogais, porque, lembre, nessa palavra área, eu tenho uma semivogal, que é o E, e tenho uma vogal, que é o A. O A, ele vai ser sempre vogal. Todas as vezes que tiver uma outra vogal acompanhando uma outra letra, que é vogal acompanhando o A, essa letra vai ser semivogal. É um pouco confuso isso, pessoal. O hiato, ele é a junção de duas vogais, vogais mesmo, com som forte, as duas vogais. Mas na separação silábica, eles vão separar, tá bom? Então, o hiato é dentro de uma palavra, por exemplo, saúde. O A e o U, os dois são vogais. Os dois são vogais. Então, na separação silábica, eles vão se separar. Por quê? Porque eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Por isso que separa, tá? Por isso que é sa, u, de. Eu tenho 3 sílabas. Porque na separação silábica, eu não posso ter duas vogais juntas. Compreendeu? Quem perguntou foi o Vinícius, né? Compreendeu, Vinícius? Sim. Beleza. Então, vamos passar para a próxima. Anne, pode passar a próxima. Essa é um pouquinho grande, pessoal. Olha só. Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras. E aqui tem as palavras último, sábado, diagnóstico, útero e rótula. Essas palavras que eu acabei de ler, elas são proparoxítonas sempre acentuadas. A palavra através, perequê, também e parabéns são exemplos de oxítonas acentuadas por terminar em E, seguido ou não de S, em ou ens. E a terceira opção aqui, mês e até. São exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E, seguido ou não de S. Anne, pode clicar. Aqui, pessoal, vocês vão analisar quais afirmativas estão corretas ou qual afirmativa está correta. A número 1 e a número 2, a número 2 e a 3, a 1 e a 3, a 2, ou todas estão corretas. Eu vou pedir para vocês
dar uma olhadinha aqui nessas alternativas de A a E, e aí a Anne antecede o slide para vocês olharem de novo, isso, para vocês analisarem. Podem colocar a resposta de vocês. Podem falar também. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quais alternativas estão certas aqui? 1, 2, 3. Todas estão corretas, somente a 1, somente a 2, a 1 e a 2, a 1 e a 3. Qual que vocês acham que estão corretas? Professor, eu acho que é a 1 e a 3. A 1 e a 3. Eu acho que é a 1 e a 2. Vou na 2. 1 e a 2? Isso, Pedro? 2. A 2? Isso. Giovana falou que é a 1 e a 2. Então, pessoal, olha só. A 1, todas essas palavras, elas realmente são proparoxítonas, tá? A acentuação delas é na antepenúltima sílaba, então todas elas são proparoxítonas e por isso são acentuadas, tá bom? A número 2, todas essas palavras, elas são oxítonas sim, terminadas em E, seguidas de S ou não, em ou ens. Por isso, recebem acento. Então, a número 1 e a número 2 estão corretas. Vamos analisar a número 3. A número 3 diz que são monossílabos tônicos. Olha só, a palavra mês, ela é um monossílabo tônico, né? Eu só tenho uma sílaba ali. Porém, a palavra até, eu tenho duas sílabas. Na separação silábica, eu vou separar até.
Então, eu tenho 2 sílabas. Então, por isso, não é um monossílabo tônico. Então, essa 3, ela não está correta, tá bom? É a número 1 e a número 2. Por mais que quando a gente olha, a gente pense que é um monossílabo tônico, não é. Então, a correta é as assertivas 1 e 2. Ok? Ficou alguma dúvida? Podemos passar para a próxima. Vamos lá, próxima questão. Assinale as alternativas corretas quanto ao uso do verbo ter nas frases a seguir. Aí vocês vão dizer quais frases A, B, C, D ou E, quais estão grafadas com esse verbo da forma correta. Vou adiantar para vocês que são 3 frases que estão com o verbo ter grafadas corretamente. Fernanda falou que é a B, C e D. Mais alguém, pessoal? Vinícius e a Rebeca também disse que é B, C e D. Giovana também. Kaique também. Pedro. Que maravilha! Vocês não ficaram com dúvidas em relação ao verbo ter. Olha que maravilha. Pessoal, como eu falei para vocês na outra aula, esse verbo, ele causa muita dúvida e nós nos deparamos com muitos erros em relação a esse verbo. Olha só, eles têm lá na alternativa A, se é eles, o verbo precisa ter o sinal, a acentuação gráfica, ele precisa estar acentuado. Por quê? Porque ele está no plural. Então, a letra A está errada, por isso que não está marcada. Agora, a letra B. Paulo e João têm esperanças. Quem tem esperança? Paulo e João. Então, os dois têm esperança. Perfeito, está correto. Ela tem que revisar a apresentação. Ela tem. Então, é no singular. Se está no singular, não precisa de acento. Então, está correto. Os adultos têm responsabilidades maiores do que as crianças. Essa frase é verdadeira, viu, pessoal? Os adultos têm, então são os adultos, é plural, então precisa do acento. E lá, a última frase, meus irmãos têm que pedir. Chega a doer os olhos, pessoal, quando a gente vê lá, ó, meus irmãos têm que pedir sem acento. Vocês já não vão cometer esse erro nunca mais nos textos de vocês. E quando cair em alguma prova, vocês vão acertar facilmente. Muito bem, essa questão aí, vocês acertaram com sucesso. E vocês não vão mais errar, né? Agora, pessoal, nós vamos voltar, tá, para nossa aula, para o nosso conteúdo,
E depois, no finalzinho da aula, eu trouxe mais algumas atividades também. Vamos ver o decorrer, se der tempo, nós fazemos mais algumas atividadezinhas também, tá bom? Só recapitulando aqui, bem rápido, aqui é sobre as mudanças no novo acordo ortográfico. Eu acredito que eu já falei, não me lembro bem, mas eu já falei com vocês sobre o acréscimo da letra K, W e Y no nosso alfabeto. Antes, pessoal, essas 3 letras, elas não eram utilizadas no alfabeto. Então, o alfabeto só tinha 23 letras. Agora, o alfabeto passou a ter 26. Ah, professora, mas sempre teve nome com K, com W e com Y. Ok, pessoal. Nomes próprios sempre teve mesmo, tá bom? E também sempre foi utilizado essas letras para abreviações, por exemplo, o K para abreviação de quilômetros, sempre foi utilizado. Por quê? Porque essas letras estavam no alfabeto, e aí com um acordo ortográfico que foi feito lá no passado, elas caíram em desuso e depois agora elas retornaram, tá bom? Pode passar, Anne. O trema não se usa mais. Nós usávamos o trema nos grupos gue, gui, que, qui. Quando nós iríamos falar a letra U, nós utilizávamos o trema para identificar que esse U era pronunciado. Porém, pessoal, o trema caiu, mas nós ainda falamos esse U, tá bom? Ele caiu, mas nós continuamos a pronúncia da letra U, da vogal U. E aí, pessoal, olha só. É bastante importante vocês compreenderem isso. O trema, ele permanece nas palavras estrangeiras, por exemplo, Miller e os seus derivados aí. As palavras estrangeiras, elas vão continuar com o trema, mas nas palavras da língua portuguesa, não tem, ou que são de origem, né, do português, não se usa mais o trema, tá bom? Pode passar, Anne. E aí aqui, pessoal, as palavras, como era e como ficou agora. Olha só, sequência, a segunda palavrinha, não tem mais o trema, mas não é porque não tem o trema que eu vou falar sequência. Eu sei que é sequência, então nós continuamos a pronúncia da mesma forma, só mudou a escrita, tá bom? E aí algumas palavras para vocês verem como era antigamente e como é agora com esse novo acordo ortográfico. Pode passar, Anne. Pode passar? Isso. Olha só, pessoal, a palavra joia e a palavra assembleia. Esse relojaria e ótica, isso é uma loja mesmo, tá? Brilhante Joia é um nome da loja. E até hoje, na rede social, está lá Brilhante Joia com acento. Com a nova regra, o novo acordo ortográfico, joia, assembleia, não tem mais acento, tá bom? Porém, em alguns lugares, em algumas igrejas, em algumas placas de igreja, permanecem ainda as placas com acento. Pode ser que não tenham trocado a placa, tudo bem, tranquilo. Mas, pessoal, a palavra assembleia não tem mais acento. Eu trouxe aqui para vocês perceberem, a partir de hoje, de repente, vocês vão passar aí analisando as placas das lojas. E se vocês fizerem isso, podem ter certeza que vocês vão encontrar muitas placas
com alguns erros de ortografia, com erros de concordância verbal, nominal, com erros de acentuação, porque isso é normal, não deveria, mas é normal nós encontrarmos. Então, essas duas palavras aí, joia e assembleia, não tem mais acento de acordo com a nova ortografia. Pode clicar, Anne. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos, e oi, das palavras paroxítonas. Então, pessoal, todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ou oi, não se usa acento, tá bom? Aliás, terminada não, que tenha ditongo aberto, tá bom? Paroxítona com ditongo aberto, e oi, não se usa mais acento. Pode passar, Anne. Um exemplo também é a palavra ideia, né? Que até hoje tem muita gente que continua escrevendo com acento. Até hoje. Ideia, nós encontramos ainda muitos livros. Por quê, pessoal? Os livros mais antigos, eles permanecem com as regras ortográficas anteriores ao acordo. Então, quando vocês pegarem um livro que é de antes de 2016, vocês encontrarem lá a palavra ideia, a palavra assembleia, com acento, é porque aquele livro foi escrito antes do novo acordo ortográfico entrar em vigor, tá bom? Pode passar, Anne. E aí, como era e como fica algumas palavras? Tem várias palavras aí, mas as palavras que a gente mais utiliza no nosso dia a dia: estreia, geleia, heróico, ideia, joia, jiboia. Essas palavras perderam acento, pessoal. Não coloquem, não cometam esse erro, tá bom? Colocar aí acento na palavra ideia. Nós encontramos ainda muitas vezes a palavra ideia com acento. Pode passar, Anne. Pessoal, essa regra, ela é válida somente para as palavras paroxítonas. Assim, dessa forma, então, continua a ser acentuadas as oxítonas terminadas em el, els, oi e ois, tá bom? Essa regra, pessoal, é somente para as paroxítonas. As oxítonas, elas continuam sendo acentuadas normalmente. Aí, alguns exemplos: papéis, herói, heróis, troféu, troféus, ok? Essas continuam sendo acentuadas, tá bom? É somente o que mudou nas paroxítonas. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônico quando vierem depois de um ditongo. Então, tem um ditongo, o i e o u antes não tem mais acento. Aqui, pessoal, as palavras, geralmente nós não utilizamos no nosso dia a dia. A que nós mais utilizamos, ou que poderíamos utilizar com mais frequência, é a palavra feiura. Então, a palavra feiura, antigamente tinha acento, hoje não tem mais. Pode passar, Anne. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e o. Então, o que vocês precisam lembrar? Vogal duplicada, 2E seguido de M e 2O seguido ou não de S. Essas palavras, elas não são mais acentuadas. E aqui tem alguns exemplos: abençoo, creio, deem, dou, enjoo, leem, magou, perdoo, povou, vem, do verbo ver, e zoo. Antigamente, todas essas palavras recebiam um acento.
porém, agora nenhuma delas recebe acento. Eu coloquei aqui essa fotinha dessa transportadora, Voo Transporte, porque depois que mudou, depois que entrou em vigor as novas regras da acentuação gráfica, nós ainda ficamos vendo aí, nos deparando com essa empresa com acento pessoal. Eles demoraram bastante tempo para tirar o acento do voo. E aí, agora, ainda bem que eles já organizaram aí, né? Espero que eles tenham organizado em todo o Brasil, porque é uma empresa muito grande, acredito que tem em todo o Brasil, espero que todo o Brasil já esteja aí escrito corretamente, tanto nos veículos de transporte, quanto na loja física. Pode passar, Anne. Não se usa mais acento que diferenciava os pares, para verbo e para preposição, pelo substantivo e pelo preposição, polo substantivo e polo preposição, pera substantivo e pera preposição. Não se usa mais esse acento, pessoal. O que vocês precisam lembrar aqui? Aqui era um acento diferencial. Então, no para verbo, eu não tenho mais acento. Ó. Ele para o carro, sem nenhum acento. Ele foi ao Polo Norte. Tinha acento, não tem mais Polo Norte, não tem mais acento. Esse gato tem pelos brancos. Pelo substantivo, não tem mais acento. E come uma pera, substantivo, pera fruta, também não tem mais acento. Isso vocês precisam lembrar, ok? Pode passar, Anne. Permanecem os acentos diferencial em pode e pode. Esse pode é o verbo poder, conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito. E esse pode é o verbo poder, conjugado na terceira pessoa do singular do presente. Então, um exemplo. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. E aí permanece o acento diferencial em por, verbo e por preposição. O por de verbo, ele recebe o acento, e por preposição, sem nenhum acento. Exemplo, vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Alguma dúvida, pessoal? Como eu já havia falado para vocês na outra aula, é muita informação. Essas informações a gente não consegue lembrar de todas, não se preocupem. A Anne vai passar para vocês os slides e vocês podem consultar o slide, tá, pessoal? É importante que vocês tenham algo para consultar. A gente não precisa lembrar de tudo. É muito difícil lembrar de todas as regras gramaticais aí, de todas as regras de acentuação. Se você não souber, se você não lembrar, não se preocupe. O importante é você saber onde procurar essa informação. Isso você precisa, saber onde buscar essa informação e ter uma noção básica aí das principais regras. O novo acordo ortográfico, ele tem muitas regras. E aí, de acordo com o que nós vamos estudando e praticando, a gente vai memorizando. Pode passar, Anne. Aqui, pessoal, é lá do verbo ter. Permanecem os acentos diferenciais do singular e do plural, do verbo ter e vir, e assim também dos seus derivados, tá? Vocês já estão craques nessa daqui, porque já passou aí uma atividade, e aí vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Então, ó, ele tem um carro, eles
tem 2 carros, poderia ser um carro aqui também, tá bom? Porque são eles, então esse tem precisa estar no plural. Como é que eu vou pluralizar o meu verbo ter com o acento circunflexo? Pode passar, Anne. Agora, pessoal, as regras maiores aí do novo acordo ortográfico. Regra do hífen. São muitos desdobramentos dentro dessa regra do hífen. Primeiro, o que nós vamos analisar? Se eu tenho um prefixo e ele está terminado em vogal, sem hífen diante de vogal diferente. Olha só, autoescola. É uma palavra só hoje. Não são mais 2 palavras. Autoescola, tudo junto. Por que tudo junto? Diante de vogal diferente. Eu tenho um prefixo terminado em vogal e eu tenho uma palavra que inicia com vogal diferente. Então, tudo junto. Antiaéreo. Eu tenho uma vogal no prefixo e a minha palavra começa com uma vogal diferente. Então, tudo grudadinho. Sem hífen, diante de consoante diferente de R e S. Então, olha só. Eu tenho um prefixo terminado em vogal, ante. A minha palavra, ela não começa com RS, então tudo juntinho, ó. Anteprojeto, semicírculo. Semi, prefixo terminado em vogal, círculo, palavra com consoante diferente de RS, então tudo grudadinho. Sem hífen, diante de R e S. Porém, eu dobro essas letras. Então, antirracismo. Olha lá, antirracismo. Inicia com R, dobra-se o R. Antissocial. Inicia-se com S, dobra o S. Ultrassom, inicia com S, eu também dobro o S. Contra-reforma, começa com R, eu também dobro o R. Tá bom? Com hífen diante da mesma vogal. Então, olha só. Se o meu prefixo terminou em vogal, eu vou dobrar, se eu tenho uma palavra que começa com R e com S, eu vou dobrar essa letra, RS. Eu vou colocar tudo juntinho se é diferente de RS. E se é uma vogal diferente, eu coloco tudo juntinho. Porém, se há uma vogal igual a outra palavra, eu deixo com hífen, deixo separadinha, tá bom? Alguma dúvida em relação ao prefixo terminado com vogal? Podem falar, pessoal. Eu não tenho não, professora. Beleza, Vinícius. Então, vamos passar para a próxima. Pode passar, Anne. Olha só, antes, o nosso prefixo era terminado em vogal. Agora, o nosso prefixo é terminado em consoante. Então, se eu tenho um prefixo terminado em consoante e a minha segunda palavra, ela começa com a mesma consoante, eu utilizo o hífen. Então, hífen diante de mesma consoante. Interregional e subbibliotecário. Então, terminou com consoante, iniciou com a mesma consoante, utilizo o hífen. Sem hífen, diante de consoante diferente. Olha lá, intermunicipal, supersônico. Eu utilizo aí sem o hífen. Por quê? Porque eu tenho consoante diferente, então vai ficar tudo grudadinho. Sem hífen diante de vogal. Então, olha só. Eu tenho o prefixo terminado em consoante, inter. A minha segunda palavra começou com vogal, então tudo grudadinho, tá bom? Pode passar, Anne.
E eu tenho algumas observações aqui, pessoal. Com o prefixo sub, usa-se o hífen diante da palavra iniciado com R. Aqui, pessoal, é como o nosso bom português, que sempre tem uma exceçãozinha, né? Então, aqui é essa observação. Eu tenho o prefixo sub, se eu tenho uma palavra iniciada por R, eu vou usar hífen, tá bom? E aí, palavras iniciadas por H, elas perdem esse H e se junta aí por aglutinação, fica tudo grudadinho. Perde o H e junta. Então, sub-humano vai ficar sub-humano, sub-humanidade, subhumanidade, tá bom? Alguma dúvida? Acredito que não. Então, vamos passar, Anne, pode passar. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante da palavra iniciada por M, N e vogal. Então, eu tenho o prefixo circum e eu tenho a palavra navegação. É o meu prefixo circum, começou com N, eu utilizo o hífen. Começou com A, por exemplo, pan-americano, eu utilizo o hífen. E com o prefixo co, aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o. Então, olha só, se eu tenho o prefixo co e na sequência eu tenho uma palavra que inicia com o ou com qualquer outra letra, eu vou colocar tudo grudadinho, tá bom, pessoal? Então, coobrigação, coordenar, cooperar, coocupante, cooperação, coordenação, tudo isso, tudo grudadinho. Não utiliza o hífen aí. Pode passar, Anne. Com o prefixo vice, pessoal, com o prefixo vice, sempre eu tenho o hífen. Então, vice-rei, vice-almirante, vice-prefeito, vice-diretor, vice-presidente, qualquer coisa que vier depois do vice, eu tenho que sempre utilizar o hífen. Não tem exceção aqui. Eu tenho vice, eu tenho hífen. Não se deve usar hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. A palavra girassol, por exemplo, era uma palavra composta. Porém, ela perdeu essa noção de composição, ela virou uma palavra só. Então, não utiliza-se o hífen. Então, girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas e paraquedista. Essas palavras antigamente eram grafadas com hífen, mas agora não tem mais hífen, elas são todas grudadinhas, todas juntinhas. E com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen. Então, ex-aluno, sem terra, além mar, a queimar, recém-casado, pós-graduação, pré-vestibular, pró-europeu. Com esses prefixos, galera, sempre eu utilizo o hífen. Então, o que vocês precisam lembrar? Se eu tenho esses prefixos aqui, e, sem, além, pós, pré, que são os mais utilizados, e o prefixo vice, sempre eu utilizo o hífen. Alguma dúvida, pessoal? Acharam confuso? Acharam fácil? Muita informação? O que vocês estão achando? Eu não tenho dúvida não, professora. Ok. Mais alguém quer falar? Pessoal, pode abrir o microfone.
Giovana, Fernanda, Pedro, Ibsan, Ingrid. Eu não tenho dúvida, não. Eu achei assim que era um conteúdo que seria mais complicado do que parecia. É bem Também não tranquilo, tenho né, dúvida, Fernanda? não. É tranquilo, porém é bastante informação, como eu falei para vocês. É importante vocês terem aí um local onde procurar essa informação, né? Vocês não vão conseguir lembrar de todas essas regrinhas aí de uma hora para outra, mas é importante vocês saberem onde buscar. Eu vou enviar para a Anne também, pessoal, o guia do novo acordo ortográfico, porque é um material que tem todas essas regras que eu passei para vocês, tem lá todas essas regras bem completas. E aí vocês podem pesquisar, podem olhar esse guia, né? Esse guia rápido aí, quando vocês tiverem dúvida, tá bom? Agora, pessoal, acho que a nossa aula vai terminar até um pouquinho mais cedo, viu, Anne? Já vamos passar para as atividades. Foi bem rápido, né? Agora a gente vai, então, passar para mais algumas atividades, da mesma forma que antes, tá? Pode clicar, Anne. Acho que pode clicar 3 vezes. Então, pessoal, nós vamos passar para mais algumas atividades, tá bom? E para vocês responderem, pode abrir o microfone, pode responder no chat, fiquem à vontade. Assim como a palavra estreia, o vocábulo que perdeu o acento com o novo acordo ortográfico foi Troféu? quem mais? Alguém mais vai falar? Fernanda, Oi. qual alternativa dessa aí que você considera que está certa? Eu tô dando uma olhada aqui, eu tô entre dúvida entre duas. Tem que me esperar um pouquinho aqui para me dar uma. Tá bom. Eles estão entre a B e a D. A B e a D, né? Então, pessoal, a B... Eu acho que é a D. A D? A B, pessoal, ó, troféu. É uma oxítona, certo? Então, as oxítonas terminadas em ditongos, elas não sofreram alteração, tá bom? Então, troféu continua acentuado e não sofreu nenhuma alteração com o novo acordo ortográfico. Então, a palavra que sofreu alteração com o novo acordo ortográfico foi a palavra heróico. Pode clicar, Anne. Essas outras palavras, pessoal, todas elas estão grafadas erradas, tá? Por quê? Porque todas elas têm acento. Série, troféu, papéis, todas elas são acentuadas. Somente a palavra heróico é que perdeu o acento, porque é uma paroxítona. Lembram que eu falei para vocês das palavras paroxítonas que perderam acento, que é a mesma regra aí de estreia, de joia, de ideia, lembram?
Podemos passar para a próxima questão? Pode passar, Anne. Assinale a opção em que o verbo está errado conforme a nova ortografia atual. Podem ler, podem responder. Ele tem apenas uma, correta? Apenas uma. Vou dar um chute na B. Estou entre a B e a E. Eu falo que é a D. O Vinícius falou que é a D. Eu também acho que é a D. É, falei que é a D. O Ibição, Pedro também falou que é É isso mesmo, pessoal. É a letra D. Por que que é a letra D? Lembra daquela regrinha que quando eu tenho duas vogais duplicadas, sendo o E seguido de M, ou O seguido ou não de S, que antes tinha acento e agora não tem mais? Até falei para vocês daquela empresa de transporte Voo, coloquei uma fotinha no slide. Então, esse verbo, ele não tem mais acento de acordo com essa regra, tá bom? Caiu esse acento, antigamente tinha, mas agora não tem mais. Caiu esse acento de acordo com essa regra, tá, pessoal? Vamos lá. Identifique a alternativa em que uma palavra não está de acordo com o novo acordo ortográfico. Essa está bem facinho. Letra E, professora. Mais alguém? Letra E. Eu também vou na I. Pedro, você consegue explicar para a gente por quê que é a letra E que está correta? Não, professora. Não? Fernanda também Não. falou, né? Giovana, Gabriele, alguém consegue explicar por quê? Por causa do trema. Lá no U de redarguimos. Isso mesmo, Vinícius. Essa palavra não se usa mais o trema. Simples assim, pessoal. Só isso aí. As outras palavras estão todas grafadas corretamente, mas na letra E tem uma palavrinha com trema. Não existe mais o trema, tá bom? Na língua portuguesa, é claro. Então, é a letra E. É isso aí, pessoal. Anne, não foi o que eu preparei, né? O conteúdo nós já havíamos trabalhado grande parte, e ficou bem tranquilo para hoje. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar?
Eu não. Pessoal, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida. Isso, a sua dúvida que você me mandou à tarde foi respondida? Sim. Ele estava com dúvida, professora, na acentuação da paroxítona. Ah, tá, da paroxítona. Isso. Qual era a sua dúvida? Era sobre como acentuar, professora, as palavras paroxítonas. Ah, tá. Seria em qual sílaba acentuar ou quais receberiam acento? Agora que eu não sei explicar, professora, que eu não entendi muito bem mesmo. Ah, tá. Então vamos lá. Olha só, as palavras paroxítonas, as sílabas que vão receber o acento são as penúltimas. Então, eu vou contar da última para trás. Então, a penúltima sílaba, ela vai ser tônica e ela vai receber acento. Porém, ela só irá receber acento se ela tiver a terminação em L, N, R, X, PS e uns, I seguido de S ou não, os, an seguido de S ou não, ão seguido de S ou não, ei seguido de S ou não. Elas só receberão acento se elas estiverem com essas terminações, tá bom? E aí, olha só, você pode perceber ali na palavra útil. Eu tenho duas sílabas nessa palavra. Eu tenho a última, que é o tio, e tenho o U, que é a penúltima. Então, a penúltima sílaba tônica é uma palavra paroxítona. Ela recebe acento porque ela está terminado em L. Por isso, ela recebe acento. Se ela não tivesse essas terminações ali, ela não receberia acento. Uma palavra paroxítona com qualquer outra terminação não recebe acento, tá bom? E aí, tem mais uma regrinha também das paroxítonas. Pode passar, Anne, por gentileza. Que não se acentua o plural, né? Terminado em em. Então, se for no singular, eu vou acentuar, mas se for no plural, eu não acentuo. Terminado em. Porém, as que são terminadas em on, eu vou acentuar, como é o exemplo, prótons, nêutrons, íons, essas recebem acento. E aí, os terminados em ditongos decrescentes, ditongos crescentes, também recebem acento. Ficou claro? Ainda tem alguma dúvida? Não, professora, agora foi bem esclarecido mesmo. Ficou? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mais, pessoal, quer acrescentar alguma coisa? E aí, pessoal, lembrando que nós vamos ainda ter a aulinha sobre crase, tá bom? Eu vou preparar, nós vamos combinar com a Anne para que vocês tenham aí uma aulinha também sobre a crase, tá bom? Porque foi solicitado, né, lá na nossa primeira aula, e é importante também, porque é um acento, é um tipo de acento, porém tem outras particularidades a crase. Então, é importante que seja uma aula destinada somente para a crase. Que é a nossa terceira aula do nosso Isso. curso, né? Isso. A nossa palestra virou até um curso. Olha aí, que bom. O certificado de vocês vão estar impresso na pasta de vocês. Quando vocês terminarem, aí vocês, além do certificado do ensino médio e do curso técnico, vocês vão levar o certificado do curso de ortografia. Acordo ortográfico. Bom, pessoal, se ninguém mais tem mais dúvidas,
eu estarei agradecendo à professora Rose por mais uma vez estar presente, nos honrando com a sua presença. Também quero agradecer a todos vocês por estar aqui, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, hoje um feriadão, dia de preguiça, né? E está todo mundo aqui, firme e forte. Muito obrigada a todos vocês. Se vocês ficarem quando alguma dúvida e quiser mandar lá no privado, eu encaminho para a professora, e na próxima aula a gente volta tirando essas dúvidas, tá bom? Fica à vontade. Essa aula eu vou colocar na matéria de português, vai ser cobrado na prova de vocês também, tá? Tanto do 9º até o 3º ano vai ser cobrado na provinha de vocês. Então, vou estar colocando lá em biblioteca essa cartilha que a professora disse que vai enviar para mim, né, com as regrinhas de ortografia. Então, vou colocar para vocês tudo no portal. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. E até a nossa próxima aula. Boa noite, fiquem com Deus e que Deus nos proteja.